Pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês, para uma conversa. Estamos no mês de maio, então a ideia é que a gente trouxesse um tema ligado à maternidade, né? Que eu trago como título, né? O tema é maternidade, mas o título seria Maternidade nos dias de hoje, o lado B da maternidade, né? Não o lado A, que é um lado romântico, um lado que só vê coisas boas, é um outro lado da maternidade muito mais ligado nos desafios, né? Antes da gente começar a conversar, queria dizer para vocês, né, para aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no nosso canal do YouTube, que possam se inscrever, curtir, compartilhar os nossos vídeos, que são sempre realizados com muito carinho, né? Então, nas redes sociais, Facebook, no Instagram, para curtir, né, a página da Casa de Acolhida e curtir os nossos vídeos, tá certo? Então, dando continuidade a esse tema, né, eu queria agora trazer um pouco mais, diria, concreto mesmo, assim, os desafios que, porventura, a gente pode sentir e viver na construção da nossa maternidade, na construção da nossa relação com os nossos filhos, né? E para quem não tem filho ainda, provavelmente vai passar por isso também. Para quem tem, já sabe do que eu estou falando, para quem não tem, vai passar, né? Então, vamos lá. Primeiro que eu pensei, ter que lidar com o desconhecido diariamente. Qualquer relação humana é um desconhecido. Todo dia a gente acorda e vai se relacionar com alguém, mesmo que seja esse alguém que a gente conheça muito, a gente está se relacionando com o desconhecido. Mas cá entre nós, se relacionar com um filho, né, que está cada dia dentro de uma etapa do desenvolvimento, é algo muito mais desafiador. Né, tem dias que a gente não sabe para o que fazer, o que pensar, né, para onde, o que falar. Então, assim, é ter que lidar com algo desconhecido todos os dias. Né? Isso é um desafio bem grande. 2, não ter resposta para a maioria das dúvidas que eles têm. A gente não tem uma resposta pronta muitas vezes. A gente não pode deixar, por exemplo, não deve deixar uma criança, um adolescente, sem alguma resposta, né? Não é resposta, mas numa conversa, a gente, enquanto adulto, a gente provavelmente tem muito mais experiência de vida e vai trazer para aquela criança, para aquele adolescente, alguma resposta. Mas nem sempre a gente tem respostas. Né? Eu mesma, como eu estava sempre trazendo aqui para a minha vida pessoal, né, contando para vocês que eu tenho 2 filhos, muitas vezes eles me fazem perguntas que eu não sei responder. Né? Eu tento falar alguma coisa e até dizer para eles, olha, isso eu não sei falar exatamente, né? Não sei o que você está querendo ouvir, mas eu não sei. Né? Então, é difícil a gente deixar, às vezes, uma criança sem resposta, mas muitas vezes a gente não tem. Né? Terceiro ponto, não saber quando algo difícil, desgastante ou dolorido vai acabar. Por exemplo, a gente pode pensar no caso de um filho doente, né? A gente não sabe quando vai acabar aquela super gripe de um filho, por exemplo, né? Ou aquela situação que o filho está indo mal na escola e a gente não sabe como ajudar, a gente não sabe quando vai acabar aquilo. Então, ter que conviver com algo difícil, desgastante, doloroso, né? A gente não, é muito difícil, porque a gente não sabe quando aquilo vai ter um fim. Né? 4, nunca ter certeza se o que nós estamos fazendo é o certo. Né? A gente nunca sabe se o que a gente está fazendo é o certo. A gente vai muito pela nossa história de vida, pelas nossas experiências, da forma como a gente foi criado. Muito provavelmente, a gente repete o mesmo padrão de funcionamento, né, do que a gente recebeu dos nossos pais e assim por diante, né? Claro que nem tudo, mas a maior parte das coisas sim, mas mesmo assim a gente nunca sabe se o que a gente está fazendo é o melhor, é o certo. O melhor eu acho que a gente sempre vai fazer, mas o certo a gente não tem certeza disso, né? 5, nunca ter certeza se está dando de mais ou de menos. Por exemplo, a gente não sabe se dá de mais ou de menos atenção, se a gente dá de mais ou de menos tempo para os nossos filhos, se a gente dá de mais ou de menos liberdade. Eu que estou dizendo para vocês que tenho uma filha de 16 anos, tenho que ficar todos os dias com ela, pensando, fazendo combinados, né, em relação a tal liberdade. Né? Quer dizer, ela tem 16 anos, eu não sei de quanta liberdade ela precisa, até onde eu posso ir. Então, assim, é um jogo na interação constante. A gente nunca sabe se a gente está, de fato, acertando. Né? 6,
Não saber se está sendo rígida demais, impondo limites demais, né? Muitas vezes a gente diz muito não, 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 achando que está fazendo melhor, mas quando a gente olha para isso, fala, nossa, mas por que eu tenho que estar o tempo todo negando situações, dizendo não, sendo rígida demais, né? Ou, por exemplo, se a gente está fazendo o contrário, se a gente está sendo permissiva demais com as coisas, se a gente não está colocando algum tipo de limite, né, fazendo combinados com aquelas crianças, né? Então, é uma situação conflituosa, desafiadora para a gente, né? 7, ter que fazer coisas que nos cortam o coração, porque elas simplesmente têm que ser feitas, né? Tirar, por exemplo, uma criança da cama de manhã, criança pequena, para levar na creche, às 6h30 da manhã, num frio de 4 graus, é de cortar o coração, mas precisam ser feitas. A gente precisa ir trabalhar, a gente precisa deixar a criança na creche. A gente precisa fazer o teste do pezinho, quase morre de dor no coração de ver que aquela criança está com dor no pé, ou de tomar uma vacina, ou de ter que tomar um antibiótico, mas a gente precisa, não tem combinado com isso. Elas precisam ser feitas. Então, a gente corta o coração, mas a gente vai lá e tem que fazer. É um desafio, né? 8. Não saber se quer que o tempo pare ou voe, né, se o tempo pare, né, ou voe, para que a gente possa curtir mais os filhos, né, que o tempo pare ou o tempo voe. Quer dizer, a gente está sempre nesse pensamento, né, como eu contei para vocês. Quando ela era pequena, minha filha, eu pensava, ai, tomara que ela cresça logo, está dando muito trabalho, tem que acordar à noite, tem que dar mamar. Hoje eu falo, o tempo vai mais devagar, né, porque assim, ano que vem ela está indo para a faculdade, meu Deus, o que vai ser? Então, a gente está sempre nesse paradoxo, né, de sentir que quer que o tempo ande e ao mesmo tempo que o tempo pare, né? 10. 9. Se culpar por trabalhar demais e ter pouco tempo para os filhos. Qual mãe, qual pai não se culpa por sentir que trabalha muito e deixa os filhos um pouco, entre aspas, muitas aspas, de lado? Né? A gente se culpa por isso, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa, é claro que a gente pode trabalhar e também ter tempo de qualidade com as crianças, né? Esse é o exercício que a gente faz, mas a gente se culpa por isso, né? 10, se culpar por largar do trabalho e sentir falta dele. Então, tem mãe, por exemplo, que percebe que não compensa trabalhar, ou que não quer mais trabalhar, ou que por algum motivo precisa deixar o trabalho por conta do filho, mas sente falta do trabalho, aí também sente culpa. Né? Olha que situação difícil, né? Estou trazendo todos os paradoxos para vocês na maternidade. Então, se a gente trabalha demais, a gente sente culpa porque larga o filho. Se a gente não trabalha, a gente também sente culpa porque não está cuidando da vida profissional, não está botando dinheiro em casa. Então, é complicado. 11. Não saber o que aquele choro desesperado quer dizer. E não é só dos bebês o choro, né? Às vezes pode ser de uma criança adolescente, de uma criança quase na fase adulta, a gente fica desesperado, porque muitas vezes a gente não sabe o que ele está querendo dizer para a gente. Ou não diz, ou não verbaliza, ou tem vergonha, ou tem algum receio de falar para os pais. 12. Nem sempre poder acabar com a dor do filho. Tem situações que a gente não tem como acabar com aquela dor. A gente ameniza, a gente conversa, a gente traz para a gente mostra para ele que tem um outro lado, mas muitas vezes a gente não consegue acabar com a dor psíquica e a dor física. 13. Ter que aceitar que o filho irá sofrer e que isso faz parte da vida e que até pode ser positivo, né? A gente precisa, principalmente hoje, pessoal, nessa modernidade toda, cada vez mais eu percebo quanto nossas crianças e adolescentes estão despreparados para enfrentar situações difíceis. Né? A gente era mais preparado, com certeza. Eu, com certeza, acredito nisso. Assim, percebo isso em casa. Né? Eles não se frustram, querem morrer, não querem mais viver, não aguento mais. Né? Então, assim, a gente precisa entender que sofrer faz parte e que pode ser positivo para o crescimento deles. Né? Nem sempre, 14, nem sempre poder dar o que eles querem, principalmente coisas materiais. A gente precisa dizer para os nossos filhos, isso eu posso, isso eu não posso. Né? Eles não precisam saber exatamente do que, se a gente está com pouca grana ou com... Né? Não é isso, mas a gente precisa dizer para eles o que dá para acontecer e o que não dá. Então, a gente precisa enfrentar esse desafio, porque muitas vezes dói na gente, mas a gente precisa dizer para eles. Né? 15. Vê-los sofrer as primeiras decepções e desilusões na vida.
né? Eles se decepcionam, seja com amigos, seja com a namorada, seja num primeiro relacionamento, seja na escola, né? Num primeiro emprego. Então, a gente precisa estar junto deles, né? E passar por isso. 16. Ter que dizer não. Muito não. A gente fala não todos os dias de nossas vidas com os nossos filhos. Então, a gente é um desafio também. 17. Ter que achar alternativas criativas para o não. Então, quando a criança é pequena, a gente fala não, ela não aceita, ela faz birra, a gente tem que achar situações criativas para dizer não, né? Brincar com a criança, ou então, quando é mais velho, poder fazer algum combinado. Olha, eu estou dizendo não, mas existe essa situação que a gente pode fazer, que é uma alternativa, mas a gente precisa achar uma solução criativa até para dizer esse não para eles, né? 18. Ter que ser forte quando a vontade é desabar. Acho que a gente não precisa dizer nada sobre isso. Muitas vezes a gente está muito mal, mas a gente precisa ser forte para o filho, quando na verdade a gente quer desabar, né? Mas a gente pode também, né? Eu viro e mexo, quando quero chorar, choro. Eles me perguntam o que foi, eu digo, eu não estou bem, né? Estou com dificuldade, estou triste, enfim. A gente é ser humano e a gente precisa dizer isso para os filhos, né? 19. Mudar drasticamente a própria vida e aceitar que terá que deixar de lado coisas que sempre amou. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar um tempo de lado porque não consegue mais fazer, em função de estar construindo aquela maternidade. 20. Ter que dar o braço a torcer. Às vezes a gente precisa dar o braço a torcer para o filho. Olha, você tinha toda a razão, me desculpa, você está certo e vamos lá, né? 21. Sentir as dores do mundo com mais intensidade. Parece que a dor de toda mãe é também um pouco nossa. Quando a gente se torna mãe, né? Não sei se vocês já ouviram falar aquele ditado, assim, acontece alguma coisa, por exemplo, muito trágica, né? Por exemplo, eu me lembro que eu era mãe da Maria Clara quando aconteceu aquele fatídico crime, né, contra aquela garotinha que foi jogada pelo próprio pai e a madrasta pela janela. Eu me lembro que era como se fosse a minha filha aquilo, né? Então, a sensação que a gente tem quando se torna mãe é que ver uma outra mãe sofrendo, a gente sofre junto, é como se fosse um pouco filho da gente. A gente passa a sentir isso também, né? 22. Passar a temer o futuro como nunca. Eu, por exemplo, nunca tive medo de dirigir à noite. Hoje, se eu saio com os meus filhos, eu estou sempre com medo andando pela rua à noite, porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa. Ou que eu bato o carro, ou que eu sofra um assalto, né? Então, a gente começa a temer um pouco coisas, até do futuro, né? O que vai acontecer com a vida deles. Penso até nos meus netos já, né? Porque está tão longe nossa preocupação que a gente passa a pensar lá na frente. Coisa que a gente não tinha quando não era mãe, né? 23. Ter que aguentar pessoas que acham que sabem criar nossos filhos melhor do que a gente. A gente tem que aguentar isso. Na internet está cheio de receita dizendo como criar nossos filhos. Às vezes as avós acham que sabem mais criar nossos filhos e a gente precisa acreditar na nossa sabedoria intuitiva, né? É claro que a gente pode ouvir pessoas com mais experiências, não tenho dúvida disso. Eu estou sempre aprendendo com outras mães, com outras pessoas, conversando com as mães dos amigos, lendo alguma coisa, mas a gente precisa acreditar que o que a gente está fazendo é o melhor para os nossos filhos, mas é um desafio. E por último, né? Acima de tudo, ter que conviver com a famosa culpa. Ser mãe é ser culpada o tempo inteiro, né? É horrível. Para quem é mãe sabe do que eu estou dizendo. Então, assim, é um jogo de forças que a gente precisa cuidar, porque sentir culpa também é algo que não faz bem para a gente, né? Causa ansiedade, casos depressivos por muita culpa, né? Crises de ansiedade. Então, a gente precisa entender que a gente está sempre na tentativa de fazer o melhor, né, cuidando da nossa maternidade, mas nem sempre a gente vai conseguir ser essa super heroína, né, se esquecendo da gente, só vivendo para o filho, que também não é nada saudável. Então, a gente precisa conviver com a culpa de um jeito mais amoroso, saber que a gente se sente culpada, mas não precisa ficar 100% do tempo sentindo culpa, porque culpa não responsabiliza, a gente pode se sentir responsável por aquela situação, mas culpa não leva a gente a lugar nenhum. Sempre falo isso para os meus pacientes no consultório. Culpa é algo horrível de sentir, embora a gente sinta, que não nos leva a lugar nenhum.
Então, é preferível que a gente faça uma compreensão do que está acontecendo, tente melhorar o que precisa ser melhorado, se dê conta de que a gente faz o melhor, mas não consegue fazer mais do que aquilo, né? Que a gente tem um limite também. E seguir em frente e fazer sempre o melhor, porque o amor que a gente sente pelos nossos filhos é gigante, como eu disse no começo, é um tesouro que só quem é mãe sabe do que eu estou falando, quem é pai também, né? Mas assim, hoje a maternidade é o assunto, mas assim, não é fácil, né? A gente precisa estar todos os dias enfrentando os nossos desafios e as nossas questões que estão intimamente ligadas nas questões com eles. Tá bom, gente? Teria muito mais para falar, mas acho que eu consegui trazer para vocês o que eu gostaria, tá? Até mais. Obrigada por me escutarem.